Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Sociologia do terceiro ano. Galera, vamos continuar aqui o conteúdo do capítulo que fala sobre a questão urbana. A gente viu nas aulas passadas todo o desenvolvimento, né, sobre como ocorre a ocupação do espaço nas grandes cidades, nas periferias, e como a questão social ela influencia na, na ocupação do espaço. Tá? Então a gente viu, por exemplo, na aula passada, como aconteceu em vários locais no mundo a segregação socioespacial, que a gente vai ver hoje também aqui no Brasil. Tá? Então a gente viu, por exemplo, na aula passada, como isso acontece nos Estados Unidos, com a questão do preconceito racial muito grande lá com a população negra. A gente viu como isso aconteceu na África do Sul, onde houve um, um evento, né, chamado Apartheid, que durou anos, durou décadas na África do Sul, que era uma segregação racial, né, e socioespacial também contra as pessoas, a população negra da África do Sul, implementada pela população branca, que era a minoria. Tá? E isso o pior de tudo isso é que ainda era em lei. A lei que fazia essa segregação tanto racial como socioespacial das pessoas negras lá na África do Sul. Hoje a gente vai ver como é que isso aconteceu no Brasil, tá? Vamos ver como que esse processo ele foi se desenvolvendo na sociedade brasileira desde a época colonial, desde quando os portugueses transformaram o Brasil numa colônia portuguesa, tá? Então vamos acompanhar aqui comigo, a partir daqui da página 253, aqui nesse parágrafo na parte de baixo, tá? No Brasil, a segregação socioespacial e étnico-racial nos remete historicamente às cidades coloniais, marcadas pela divisão entre a Casa Grande e a Senzala, entre os latifundiários portugueses e os descendentes dos europeus, e os africanos trazidos como escravos através do tráfico atlântico. Então ele já vai logo fazer aqui uma relação que, para a gente entender todo o caminho que a nossa sociedade fez até hoje, a gente precisa entender que a origem dessa divisão socioespacial, dessa segregação, nessa separação entre as pessoas brancas, né, que geralmente aqui no Brasil tem uma classe social um pouco mais elevada, que as pessoas negras, que são os descendentes dos africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Tá? Aí continuando, ó. Fazendo um paralelo com a sociedade feudal, enquanto tínhamos na Europa as corporações de ofício, aqui a senzala era o espaço que representava o mundo do trabalho. Continuando. Aqui a gente tem uma imagem, ó. Aí tem a legenda da imagem. Ó. No Brasil, a atual segregação socioespacial e étnico-racial nos remete às cidades coloniais e à divisão entre a Casa Grande e a Senzala. Isso aqui é uma planta da Casa Grande do Engenho Noruega, desenhada por Cícero Dias. Então você tem aqui, né, ó, uma estrutura de como era, né, uma fazenda, né, de produção na época colonial, tá? E como ela era feita essa divisão étnico-racial, né? Com os negros ficando na senzala e os brancos na casa, na casa grande. Continuando aqui, ó. Mesmo a chamada abolição e o advento da República não alteraram radicalmente o quadro de segregação pré-existente, como observou o professor Adrelino Campos, citando a região urbana do Rio de Janeiro. A população que habitava as senzalas e os quilombos foi absorvida pelas favelas, desde a passagem dos séculos XIX para o XX, proliferando em escala geométrica com o passar das décadas, acompanhando a crescente desigualdade social que marca a história do capitalismo em nosso país. Aí vamos ver o que ele escreveu. Ó. A favela, como espaço transmutado, adensou-se de forma significativa à medida que a reforma do espaço urbano no Rio de Janeiro avançava nos sentidos de adequá-lo aos investimentos capitalistas. Se, por um lado, a cidade ganhava as feições de modernidade, deixando-a cada vez mais parecida com as cidades europeias, de outro lado, incrementava-se cada vez mais os núcleos favelados com a extinção
de áreas de cortiço que ainda abrigavam populações pobres, principalmente negras egressas de cativeiros. O que ele comenta aqui nesse trecho, galera, é um processo histórico que ocorreu no Brasil no final do século XIX, que vai ocorrer devido à abolição da escravidão em 1888. A gente tem que lembrar que a escravidão ela vai ocorrer em 1888 devido a décadas de pressão da Inglaterra contra o Brasil, porque a Inglaterra era um dos principais credores do Brasil, era eles que emprestavam dinheiro para o Brasil, e muitos dos novos empreendimentos que surgiam no Brasil no final do século XIX eram devido aos investimentos muito grandes que a Inglaterra fazia aqui. E a Inglaterra tinha interesse, naquele momento já da história, em que nenhum país do mundo tivesse mais escravidão, pois eles queriam adequar todos os países ao capitalismo, né, que era o modo de produção que eles desenvolveram. E o capitalismo ele precisa de sociedades em que não exista mais a escravidão, onde as pessoas sejam trabalhadores assalariados e esses trabalhadores assalariados possam consumir produtos produzidos pelas indústrias que são a base do modo de produção capitalista. Tá? Dito isso, a Inglaterra ela pressiona o Brasil durante muito tempo para que o Brasil faça a abolição da escravidão, só que o Império Brasileiro ele resiste durante muito tempo a fazer a abolição, porque dentro do Brasil quem sustentava financeiramente, né, o país eram justamente as elites agrárias detentoras dos cafezais, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e essas elites não tinham nenhum tipo de interesse de se livrar da mão de obra escrava. Imagine o lucro que esses caras tinham tendo centenas de milhares de trabalhadores em que eles não tinham que pagar um centavo por mês para poder ter as suas lavouras, né? Todas o café colhido e tudo feito tudo direitinho, né? Trabalho. Então eles não pagavam pelo trabalho dessas pessoas. Então imagine a revolta desses caras com a abolição. E em 1888, quando o Brasil não conseguiu mais suportar as pressões internacionais, né, e também dentro do Brasil, por causa dos movimentos abolicionistas que existiam dentro do Brasil, essa abolição ela é feita, só que ela é feita totalmente sem nenhum tipo de preparo por parte da monarquia, e essas pessoas elas são simplesmente soltas no Brasil, elas não têm nenhum tipo de amparo do governo, então elas são simplesmente jogadas à sua sorte, enquanto que nesse período, o mais impressionante ainda é que quem se sentiu mais prejudicado com a abolição foram os donos de terra, que achavam que o governo deveria pagar uma indenização a eles porque eles perderam mercadoria, porque naquele tempo a gente tem que entender que eles pensavam o escravo, né, como uma mercadoria, como se fosse gado, como se fosse uma ovelha, alguma coisa do tipo, tá? Então, nesse processo de abolição da escravidão, os escravos eles são jogados na sociedade e muitos deles vão tentar sobreviver dentro das grandes cidades, por exemplo, na capital, no Rio de Janeiro. Então foi comum, logo no finalzinho do século XIX, em que esses escravos eles ocupassem áreas que eram chamados de cortiços, que eram prédios bem velhos, bem grandes, com muitos quartos, em que eles eram alugados, cada quarto era alugado para várias famílias escravas ficarem, ex-escravas, desculpem, ficarem ali, porque eles passavam o dia dentro da cidade tentando arrumar algum tipo de emprego, né? Os homens tentando arrumar algum emprego de carregador, né? De levar alguma coisa para outro lado, né? E ganhar uns trocados com isso, e as mulheres vendendo comidas na rua, né? Botavam uma mesinha, uma taubinha e saíam vendendo, né, as comidas, os doces que elas faziam. Então eles tentavam sobreviver dessa forma. Só que no começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou por um processo, né, principalmente os prefeitos do Rio de Janeiro naquela época, quiseram fazer um processo segundo eles, de limpeza, né, entre aspas, das ruas do Rio de Janeiro, em que eles pretendiam realmente tirar essas pessoas das ruas e principalmente fazer com que eles fossem embora ali daquele local
para que ficassem mais as lojas parecidas com as capitais das grandes cidades da Europa, principalmente como a França, né? Então, tirar aquelas pessoas do meio da rua. E eles começam esse processo, né, com a derrubada de muitos cortiços que existiam ali no Rio de Janeiro, para fazer com que essas pessoas fossem embora da capital. Só que com isso, derrubando esses cortiços, o que essas pessoas que eram ex-escravos e descendentes de escravos faziam? Eles subiam os morros. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade em que no entorno dela tem muitos morros, tá? Então, no entorno da cidade, essas pessoas subiam um morro e acabavam fazendo ali as suas residências. E foi daí que começou a surgir as primeiras favelas, porque essas pessoas foram expulsas da capital, foram realmente, literalmente expulsas da capital, destruíram os locais onde elas moravam, e aí elas acabam se abrigando nos morros e formando as primeiras favelas. E aí, daí a gente tira, né, por que hoje em dia, majoritariamente, a população que vive em favelas é uma população negra. É uma população que não tinha para onde ir. Uma população que buscou ali naquele morro uma forma de tentar se abrigar, porque ela foi expulsa da capital pelos dirigentes, né, pelos governantes da capital, que queriam limpar ali, tirar aquele aspecto que eles achavam que era um aspecto pobre, né, daquela população, e no final não conseguiram fazer isso e ainda criaram ali ao arredor as favelas, tá? Continuando, ó. Aqui a gente vem para essa página. Aqui a gente tem uma foto com casas pertencentes à comunidade remanescente de Quilombo em Alcântara, Maranhão, em novembro de 2008. Ainda existem muitas comunidades, pessoal, que são descendentes de quilombos, né? Que ali existiu há séculos atrás um quilombo que abrigou pessoas que fugiam da escravidão. Então, quando vocês virem um nome quilombola, são pessoas que são descendentes, né, dos antigos moradores desses quilombos, tá? Vamos continuar aqui. Mas o que são mesmo as favelas que insistimos em descrever? Vamos lá. Segundo os professores Jailson de Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa, a representação dos espaços urbanos que receberam o nome favela no Brasil é marcada pela negatividade por juízos pré-concebidos, que ignoram a pluralidade realmente existente. A favela, nesse sentido, seria sempre representada pela noção de ausência. Ela é sempre definida pelo que não teria. Um lugar sem infraestrutura urbana, água, luz, esgoto, coleta de lixo, sem arruamento, sem ordem, sem lei, sem moral e globalmente miserável. Então, vamos tentar entender isso aqui. Ele está dizendo aqui para a gente que esse termo favela, ele está carregado de negatividade. E realmente, se vocês prestarem atenção, esse termo, quando as pessoas usam para descrever um local, elas geralmente estão querendo descrever que é um local ruim para se morar, certo? Então, um conceito que ele está impregnado dessa negatividade. E aí ele vai dizer aqui, ó, que esse conceito está impregnado dessa noção de ausência, que quando você escuta a palavra favela, automaticamente ela já vai te remeter que nesse lugar não vai ter condições dignas de moradia, como foi dito aqui, ó, sem coleta de lixo, sem esgoto e tal, e daí por diante, tá? Vamos continuar aqui. Aqui do outro lado, ó. A primeira favela brasileira de que se tem notícia teve origem na cidade do Rio de Janeiro, no Morro da Providência, ocupado no final do século XIX por negros que participaram como soldados da Guerra de Canudos em 1897. O termo favela teria sido utilizado para se referir ao Morro da Favela, em função de corresponder às características de um determinado lugar do sertão baiano, cujos moradores conheciam por esse nome. Mas, evidentemente, esta é apenas uma versão possível, apesar de bastante difundida. Outras versões se referem ao surgimento da primeira favela a partir dos escravos alforriados que voltavam da Guerra do Paraguai, na década de 1870.
ou ainda como resultado da destruição de cortiços por parte do prefeito Barata Ribeiro em 1894. O professor Adelino Campos, que é um dos pesquisadores que mais se dedicam a esse tema, apresenta e discute as três versões citadas. Continuando. Assim, o espaço urbano e o espaço rural assumem novos formatos que reafirmam a lógica da segregação, real ou imaginária, chegando no século XXI, reproduzindo e ampliando em larga escala uma série de cidades partidas, que tem como referência exemplar a capital do Rio de Janeiro. A expressão cidade partida, para representar a segregação socioespacial existente no Rio, inclusive foi utilizada pelo jornalista Zuenir Ventura em um livro que teve grande repercussão, lançado em 1994. Então aqui ele vai dizer que hoje, no século XXI, essa segregação ela tem uma base bem definida, tá? E que ele coloca aqui que a cidade do Rio de Janeiro ela é uma definição bem clara disso. Porque enquanto outros locais, você tem, por exemplo, uma divisão entre bairros, que são bairros mais pobres, e bairros de classe média alta, bairros ricos. Na cidade do Rio de Janeiro, você vai ter situações onde você tem aqui uma favela, certo? E ao redor, e no meio dessa favela, né? Tem uma favela de um lado, uma favela do outro, e no meio dessa favela, prédios luxuosos. Então você vai ter ali uma proximidade física, mas ao mesmo tempo uma segregação também espacial, porque num local você vai ter a favela, no outro você vai ter o condomínio de classe alta, onde você vai ter seguranças armados, com medo o tempo todo do que pode vir ali da favela, né? da criminalidade que vem ali da comunidade mais pobre. Né? Aqui a gente tem a comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, ó. O morro todo ocupado aqui por moradias. Vamos continuar aqui, galera. E aí, continuando, ó. O movimento de urbanização da população mundial cresce de forma cada vez mais acelerada desde a Revolução Industrial, mas somente no final da primeira década do século XXI é que se estima que, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana será superior à população rural, completando, finalmente, depois de milênios, o movimento de migração humana iniciado com o processo de sedentarização. O urbanista norte-americano Mike Davis reúne uma série de dados sobre essa explosão populacional urbana em seu livro Planeta Favela, de 2006. Entre esses dados, consta que as cidades em breve serão responsáveis pelo crescimento de quase toda a população mundial, que poderá atingir 10 bilhões de habitantes em 2050. Então ele coloca aqui que hoje em dia, e aí acho que vocês devem ter uma noção bem clara disso, a grande maioria da população mundial ela vive em cidades. E esse processo ele se acelera com a Revolução Industrial no final do século XVIII, início do século XIX, em que o capitalismo ele é criado e ele começa a ser estabelecido principalmente na Europa, depois se espalha pelo resto do mundo, e durante o século XX ele tem a sua consolidação. O capitalismo, né, vocês já devem estar cansados de saber sobre isso, ele é um modo de produção que ele é baseado na indústria. A indústria é o motor do capitalismo. Eles precisam produzir uma quantidade gigantesca de produtos em massa e acumular capital com a venda desses produtos, ou seja, obter lucro, tá? E para que isso continue acontecendo, você precisa ter um mercado consumidor. Então, nesse processo de expansão do capitalismo, as indústrias elas vão ser situadas dentro das cidades e por isso as pessoas acabaram migrando, né, com todo esse processo que durou mais de um século, migrando da zona rural para a zona urbana em busca de emprego, tá? Porque não havia mais tantas condições de emprego e de se manter no campo. Então você vai fazendo essa aglomeração muito grande dentro das cidades e agora no século XXI ele vai colocar aqui que finalmente é ultrapassada essa barreira
e que agora existem mais pessoas morando em cidades no mundo do que no campo, tá? E isso vai causar esse inchaço populacional urbano, enquanto que o campo ele vai ser menos populoso, tá? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. 95% desse aumento final da humanidade ocorrerá nas áreas urbanas dos países em desenvolvimento, cuja população dobrará para quase 4 bilhões de pessoas na próxima geração. De fato, a população urbana conjunta da China, da Índia e do Brasil já é quase igual à da Europa e da América do Norte. Dentre as 24 cidades mais populosas do planeta em 2004, apenas Nova York não está localizada nos países mais pobres e em desenvolvimento, aparecendo em terceiro lugar, com 21,9 milhões de habitantes. Em primeiro e segundo lugar na lista aparecem a Cidade do México, 22,1 milhões, e Seul, 21,9. Após a terceira posição de Nova York, seguem São Paulo com 19,9 milhões, Bombaim 19,1, Delhi com 18,6, Jacarta com 16 milhões. Dentre essas megacidades, o Rio de Janeiro ocupa a 16ª posição com 11,9 milhões de habitantes, à frente de Teherã, Istambul e Pequim, que a seguem de perto nesta corrida. Então aqui ele vai colocar que essas cidades que estão inchando populacionalmente, né, são as maiores em crescimento hoje em dia no século XXI, são justamente os chamados países emergentes. Vocês já devem ter visto o professor de geografia falar sobre isso. Que são os países emergentes? São países que ainda não são países ricos como Estados Unidos, né, os países da Europa, Alemanha, França, e que justamente por isso tem espaço ainda para crescer economicamente nos próximos anos. Então, essas cidades elas estão passando por esse processo de inchaço populacional. E aí ele coloca aqui que dessa lista, apenas a cidade de Nova York, que é uma das mais habitadas no mundo, que está em terceiro lugar, ela é a única que está num país desenvolvido. As outras todas estão em países emergentes, né? México, Coreia, Brasil, Índia, China, todos países que estão se tornando países extremamente ricos, né? Quer dizer, alguns deles têm tendência a se tornar ricos, outros estão regredindo, como é o caso do Brasil agora nos últimos anos. Continuando, esse crescimento da população urbana, que se acentua em países mais pobres e em desenvolvimento, se dará principalmente em favelas. Em 2006, estas reuniam 36,6% da população urbana brasileira, com um número de 51,7 milhões de favelados. Apesar do elevado número absoluto, o percentual pode ser considerado como modesto se comparado com o percentual de outros países, como mostramos na tabela a seguir. Então ele vai colocar aqui uma série de dados, galera, para dizer como essas favelas em vários locais do mundo, ó, na Índia, no Peru, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Sudão, Tanzânia, Etiópia, como eles estão inchando populacionalmente, porque essas pessoas elas servem de mão de obra para a indústria. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que muitos dos produtos industrializados feitos no mundo hoje em dia, eles não são feitos nos locais aonde as maiores empresas estão. Exemplo, né? A empresa que tem os celulares mais famosos do mundo, que é aquele iPhone, né? A Apple, ela é uma empresa americana e ela não fabrica mais os seus produtos dentro dos Estados Unidos. Ela fabrica seus produtos na China, porque na China ela paga uma miséria para os trabalhadores de lá para produzirem os seus produtos, tá? Então, essas grandes megacorporações de países ricos, elas buscam esses países pobres, países emergentes, para poder explorar a sua população, pagando salários miseráveis, porque lá, como a população é muito grande, se você oferecer um salário baixo, você mesmo assim ainda vai ter sempre uma demanda de trabalhadores para aquele local. Se eles fizessem isso dentro dos Estados Unidos, lá tem uma série de leis e de regras que protegem o trabalhador. Então eles iam ter que pagar um salário digno para as pessoas dentro dos Estados Unidos. Então,
essas empresas elas migram para esses locais. Várias empresas migram para a Índia, porque lá na Índia também tem mão de obra barata, e aí dão emprego para essas pessoas, mas explorando o trabalho delas, explorando, tirando lucro da vida dessas pessoas, tá? Continuando. Será que estes números não nos fazem pensar como algumas cidades apresentam quase a totalidade da sua população residindo em condições consideradas subnormais, como é o caso das favelas? Você sabia que o Brasil apresenta a terceira maior população favelada do mundo em números absolutos? Acima do número de 51,7 milhões de favelados brasileiros, tínhamos em 2003 somente os dois países mais populosos do mundo, a China, com 193,8 milhões de habitantes, residindo em favelas, correspondendo a 37,8% da sua população urbana, e a citada Índia, com os 158,4 milhões que aparecem na tabela. O que não aparece na relação acima são outros países onde quase todos os seus moradores urbanos, da mesma forma que na Tanzânia e na Etiópia, residem em favelas. É o caso também do Nepal, com 92% de favelados, do Afeganistão, com 98,5%, e do Tchad, com 99,4%, como a Etiópia, né? Como a Etiópia. Galera, então aqui ele deixa claro que a questão é como a gente entende essa ocupação urbana hoje em dia nesses países emergentes, que ela se dá de uma maneira que é, como ele coloca aqui, é uma maneira inadequada, porque como a gente já discutiu antes, esses locais que são chamados de favelas, né, eles estão carregados de negatividade e não é por acaso. É justamente porque esses locais não garantem um mínimo de condições de vida para essas pessoas, né? Então são locais que têm condições deficientes de habitação, condições deficientes do Estado. O Estado ele não chega nessas pessoas da maneira adequada. Então essas pessoas não vão ter acesso correto à água, à luz, a serviços básicos de saúde. Então, o que é preocupante é entender que no mundo hoje em dia e no Brasil, né, a maioria das pessoas elas vivem nessas condições e não têm um acesso total à cidadania, tá? Vamos para essa parte aqui, ó. Se entendermos o que significam as condições de vida de quase a totalidade dos moradores de uma favela, que podem ser piores em outras partes da África e da Ásia do que aqui em nosso país, dá para imaginar o que representam esses números espantosos. Enfim, como você, estudante, vê tudo isso, né? Vê isso tudo? As cidades dos grandes eventos. Outro aspecto importante para pensarmos as cidades a partir da sociologia são os mega eventos esportivos, como a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. Há alguns anos, o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro foram escolhidos respectivamente para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Você se lembra das repercussões dessas escolhas? Recorda-se da grande festa transmitida pelas redes de TV e da imensa alegria que contagiou inúmeros brasileiros? O que isso tem a ver com a nossa discussão sobre as cidades e a questão urbana? A escolha de uma cidade como sede de mega eventos esportivos implica vários compromissos, tais como... vamos lá, galera. Muitos de vocês talvez não se lembrem exatamente deste evento aqui que ele destaca, que foi a escolha do Brasil para ser sede da Copa e das Olimpíadas, tá? A gente lembra, claro, da Copa e das Olimpíadas, que foi recente, né? Foi em 2014 e 2016, mas a escolha foi alguns anos antes, né? Foi, se eu não me engano, acho que a escolha da Copa do Mundo do Brasil foi 2007 e a escolha das Olimpíadas no Brasil 2008, 2009, por aí, tá? Enfim, como ele coloca aqui, quando o Comitê Olímpico Internacional ele escolhe uma cidade para que ela seja sede de um evento, como a Olimpíada e a FIFA, né, de outro como a Copa do Mundo, eles exigem esses tipos de melhorias aqui na cidade para que o evento seja levado para lá. É um compromisso que o governo desses locais firma
com essas empresas para que o evento seja levado para lá. Vamos ver que melhorias são essas. Ó. Melhoria da infraestrutura urbana e mais obras. Mudanças de algumas leis municipais e federais. Melhorias das ruas e avenidas para a circulação de pessoas e equipes esportivas. Deslocamentos geográficos de pessoas, casas e construções, dentre outros. Galera, para quem não lembra, antes da Copa do Mundo no Brasil e das Olimpíadas no Rio de Janeiro, teve todo um processo de se adequar à cidade e às cidades para receberem os eventos. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, a Copa do Mundo ela foi acontecer no Estádio do Castelão. O Estádio do Castelão até 2007, né, ele era um estádio antigo, foi construído, acho que se eu não me engano, ainda na década de 60, 70. Era sucateado e aquele entorno do Castelão, ele era bem maltratado, as vias ali eram pequenas, não eram bem estruturadas e próximos ao estádio ainda haviam várias comunidades pobres, comunidades carentes. O que o governo fez nesse período? Ele modernizou aquela região toda e modernizar, com essa palavra eu estou querendo dizer, que eles reformaram o estádio e aquelas comunidades pobres que moravam no entorno do estádio, elas foram retiradas. As pessoas perderam as suas casas ali, né, foram indenizadas, né, muitas delas não queriam sair dali, teve muita confusão, elas foram obrigadas pela justiça a sair dali, receberam um valor que a justiça declarou, né, por aquelas residências, para que eles pudessem fazer ali um local bem amplo para a circulação de pessoas, mas principalmente para tirar da visão das câmeras e dos estrangeiros e das pessoas aquela população pobre que morava ali no entorno do estádio, para não ficar aquela ideia de que aquele local ali era um local pobre, que o Brasil era um local de pessoas faveladas, tá? Então, esse processo ele aconteceu por todo o Brasil, onde teve esses mega eventos, tá? No Rio de Janeiro fizeram a mesma coisa, né? Aqui também criaram essas linhas de metrô que estavam paradas a sua construção há anos, mas aí eles começaram a fazer por causa da Copa do Mundo, tá? Então fizeram assim um mascaramento, né, da realidade da cidade de Fortaleza, tá? E não foi só em Fortaleza, em várias cidades do Brasil fizeram essa maquiagem para tentar iludir as pessoas de que aqui é uma cidade que ela convive com essa questão da pobreza e de como ela não sabe lidar com essa ocupação do espaço urbano, tá? Galera, é o seguinte, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula a gente continua aqui o capítulo falando sobre essas mudanças na cidade, né, e como eles vão maquiar essa cidade para esses eventos esportivos que aconteceram em 2014 e 2016, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro aqui nessas páginas que a gente falou e até a próxima aula. Tchau, pessoal.